Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para mais uma aula da nossa playlist de Geometria Analítica. Se tu tá chegando aqui agora, te convido a te inscrever no canal para a gente tentar chegar nos 600 inscritos e, se quiser, pode deixar teu like. É de graça, não vai te atrapalhar em nada e também vai me ajudar, tá bom? Então, te convido a ficar aí no canal e lembra que a gente tem todas as playlists aqui de quase todo o conteúdo do ensino médio. Talvez se tu tá vindo do futuro aí, já tá todos os conteúdos do ensino médio aí, tá bom? Então, bora lá. Então, hoje o que a gente vai estudar? A gente vai estudar dois assuntos, tá? A gente vai começar com a igualdade de vetores, né? Quando dois vetores são iguais. A gente já viu as interpretações geométricas dos vetores, agora a gente está trabalhando mais com a interpretação algébrica deles. E algebricamente é bem mais fácil da gente enxergar quando dois vetores são iguais. Então o que acontece? Dois vetores eles são escritos dessa forma, o par ordenado, e eles vão ser iguais somente quando a componente x daqui ou a componente y daqui for igual ao componente y daqui. Quando a componente j daqui for igual ao componente j daqui. Então, dois vetores são iguais somente quando suas respectivas componentes também forem iguais. Então, olhando tudo isso, tudo que eu falei, tu pega e para assim, Bhaskar, beleza? Mas eu não entendi. Eu vou te explicar. A melhor forma da gente entender isso é através de um exemplo. Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Determine o valor de x e y para que o vetor u e o vetor v sejam iguais. Então, o que a gente quer? A gente quer que o vetor u seja igual ao vetor v. Daí tudo bem. Quem que é o vetor u? O vetor u ele tem na sua componente i, né? A gente pode escrever o vetor u da seguinte maneira. X mais 1i mais 4j. E o vetor v a gente pode escrever como sendo 5i mais 2y menos 6j. Então a gente tem essa forma de escrever, que a gente já viu na aula passada. Mas a gente vai escrever como os pares ordenados aqui. Então o u vai ser x mais 1 e o 4. Eu botei um i aqui, um ponto e vírgula só para diferenciar bem. E aqui 5, 2i menos 6. Então, pelo que a gente acabou de ver, para dois vetores serem iguais, este cara aqui, em rosa, tem que ser igual a este. E este cara aqui, em verde, tem que ser igual a este. Então, vamos fazer as contas? Vamos começar com o cara em verde ali, ó. 4 vai ter que ser igual a 2i menos 6. Vou passar esse 6 somando para o outro lado, né? Vou somar 6 dos dois lados. Então, 4 mais 6 igual a 2i. 6 mais 4 é 10, 10 igual a 2i. Só vou inverter para a gente ter aquela ordem que a gente sempre está acostumado. Esse 2 que está multiplicando vai dividir do outro lado. 10 dividido por 2 é 5. Então daqui a gente conclui que y tem que ser igual a 5. Tá bom? Vamos resolver agora o rosa. Eu sei que x mais 1 tem que ser igual a 5. Subtraio menos 1, ou passo esse mais 1 para o outro lado sendo negativo, então x igual 5 menos 1, então x igual a 4. Como é que a gente vai comprovar isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos substituir os valores. Então vai ficar o que, ó? 4 mais 1 para o vetor u, né? E 4. Para o vetor j vai ficar 5. 2 vezes 5 menos... Opa, já dei a resposta aqui. 2 vezes 5 menos 6. Então daqui fica 5 e 4. E aqui fica 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 4, 10 menos 6, 4. Então sim, os vetores são iguais se o x e o y assumirem esses valores. Tá bom? Vamos voltar lá para nossa aula então. Então a gente já entendeu como funciona a igualdade dos vetores, que eles só vão ser iguais componente a componente. E agora
a gente vai estender um pouco a nossa ideia das operações com vetores. A gente vai definir como a gente consegue fazer essas operações de forma algébrica, não somente na forma geométrica. Então, o que acontece? Seja esse vetor u, nesse par ordenado x1, y1, e seja o vetor v, esse par ordenado x2, y2, e um alfa, um número qualquer, pertencente aos reais, a gente vai definir que a soma de u mais v vai ser a soma das componentes i mais as componentes j. E alfa, a multiplicação de um escalar por um vetor, esse escalar vai multiplicar cada componente, uma componente i e a componente j. E, além disso, se a gente pegar o vetor menos u, isso é a mesma coisa que a gente fazer menos 1 vezes o vetor u, que vai ser menos a componente i menos a componente j. Se a gente subtrair dois vetores, é a mesma coisa que a gente somar um vetor negativo. Então vai ser x1, y1 mais menos x2, y2. Somamos componentes i e componentes j e chegamos neste valor. Aí tu olha assim, bah, beleza, foi, entendi. Mas não tem como a gente ter um exemplo com números, senhor? Tem sim, vem aqui, ó. Antes da gente chegar lá, vamos ver que todas as propriedades, comutatividade, associatividade, elemento neutro, todas se mantêm, né, quando a gente usa as formas algébricas de soma de vetores. Soma, multiplicação por escalar. Então, para a gente entender bem, vamos resolver esses dois exemplos aqui. Então, se a gente conseguir resolver esses dois exemplos, a gente conseguiu fazer grande parte do nosso conteúdo de hoje. Se tu quiser, pode tentar antes de mim. Se não, me acompanha que eu vou fazer contigo agora. Bora lá. Então, no primeiro exemplo, diz o seguinte. Eu tenho o vetor u e eu tenho o vetor v. E pede para determinar 3 vezes u mais 2 vezes v e 3 vezes u menos 2 vezes v. O que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou definir quanto que vale 3 vezes o vetor u. 3 vezes o vetor u é a mesma coisa que 3 vezes o vetor u, 2 e menos 3. O que a gente faz aqui? Ó, esse chuverox aqui, ó. Isso aqui vai dar 6 e menos 9. Então, 3u é 6 e menos 9. Agora vamos ver quanto que é 2 vezes o vetor v. Então, 2 vezes, quem é o par ordenado do vetor v? Menos 1 e 4. Chuverox neles, ó. Isso aqui vai dar menos 2 e 2 vezes 4, 8. Então agora a gente já tem 3u e 2v. Vamos resolver então? 3u mais 2v vai ser igual a 6 e menos 9 mais menos 2 e 8. Lembra, né? A gente sempre tem que fazer o quê? As componentes i a gente soma junto e as componentes j a gente soma juntas. Então a gente soma aqui o rosa com rosa e o verde com verde. E vai resultar no quê? Ó? 6 menos 2 menos 9 mais 8 resulta em 4 menos 1, certo? Então, a gente tem aqui o vetor 3u mais 2v. Mas o exercício não termina aqui, a gente tem que fazer 3u menos 2v. Então, como a gente já viu, a gente tem quanto o valor do 3u. Então, 3u vale 6 menos 9. Só que a gente não sabe quanto vale menos 2v. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Se 2v vale menos 2 e 8, menos 2v é a mesma coisa que menos 1 vezes 2v. E isso vai ser menos 1 que multiplica menos 2 e 8. Metemos com o chuverox. Isso vai dar menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, menos 2v
é 2 e menos 8. Então aqui fica, eu vou substituir, né, o menos 2v, eu somo, com 2 e menos 8. Vou fazer de outra forma também para te mostrar. Então 6, isso aqui vai dar 6 mais 2 e menos 9 menos 8. Isso aqui vai dar 8 e menos 17. Certo? Ou tu poderia ter feito assim, ó. 3u menos 2v igual a 6 menos 9 menos o v que a gente tem ali, ó. Menos 2 menos 8. E aí tu tem que só tomar cuidado com o sinal, ó. Isso aqui vai ficar 6 menos com menos mais. Menos 9 menos com menos mais. Oh, peraí que eu me equivoquei aqui. Aqui, ó, não é. Aqui é. Aqui o 8 é só 8, não é menos 8. Deixa eu apagar aqui. Daqui, ó. Então isso aqui vai ficar mais com menos dá menos. E aí, a mesma resposta. 8 e menos 17. Tá bom? Vamos fazer o segundo exercício? O que diz? Determine o vetor x desta igualdade, sabendo que u e v vale isso. Primeira coisa, eu vou definir o vetor x. Eu vou passar esse, vamos fazer aqui tudo, ó. X mais 2u mais não, igual, né? Igual a 1 meio de v mais x. A gente pode fazer uma manipulação algébrica, vai ficar 3. Esse mais x passa para o outro lado, menos x, igual a 1 meio de v menos 2u. 3x menos 2, 3x menos 1, dá 2x. Isso é igual a 1 meio de v menos 2u, certo? E esse 2x vai passar para o outro lado, dividindo esse 2, né? Então, x vai ser igual a 1 meio de v menos 2u, tudo isso dividido por 2. O que a gente faz? Mantém o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Então, 1 meio de v menos 2u multiplicado pelo de baixo invertido. Se o de baixo era 2 sobre 1, agora fica 1 sobre 2. Além disso, finalizando aqui o vetor x, se a gente fizer um chuveirox aqui, isso aqui vai ficar 1/4 de v menos 2 sobre 2 u, porque eu fiz 1 meio vezes 2. E a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, no final das contas, o vetor x ele é igual a 1/4 de v menos u. Então agora vamos trabalhar com o que a gente tem. 1/4, né? Vamos botar um parênteses aqui. 1/4 de v, isso é a mesma coisa que 1/4 vezes o vetor v menos 2 e 4. Isso é igual a menos 2 sobre 4, 4 sobre 4, isso é igual a menos 1 meio e 1. Então, 1/4 de v é menos 1 meio e 1. O vetor menos u é igual a menos 1 vezes o vetor u. Então, isso aqui é menos 1 vezes, que é o vetor u, 3 e menos 1. Então, isso aqui é menos 3 e 1. Então, agora vamos achar quanto que vale, né, com esse nosso adendo aqui, quanto que vale o vetor x. Então, o vetor x vale 1/4 que multiplica menos 1 meio e 1 menos o vetor u.
né? Ou mais, né? Porque aqui a gente já fez menos 1. Então, mais, menos 3 e 1. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ficar menos 1 oitavo, 1 quarto, mais menos 3 e 1. Lembra que a gente tem que juntar iguais, né? Os componentes i com a componente i e a componente j com a componente j. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar... Opa! Errei a ponta da caneta. Isso aqui vai ficar menos 1 oitavo menos 3 e 1 quarto mais 1. Fazendo, né, essa conta, a gente vai ver que o vetor x, ele vale quanto? Retrocedendo aqui, eu vi que a gente se equivocou. Arrumando aqui, porque aqui eu fiz 1 quarto vezes 1 quarto de novo, né? Não, né, pessoal? 1 quarto eu já achei. Então eu substituo aqui, ó. Menos 1 meio, 1. Mais o menos 1. Agora sim, ó, menos 3 e 1. Eu percebi que estava muita conta fora de contexto ali. Então a gente vai pegar esse cara, soma com esse. O verde com este. Então o que a gente vai ter? Menos 1 meio menos 3 e 1 mais 1. Então no final das contas a gente vai ter menos 7 meios e 2. Então esse é o vetor x. Desculpem aqui que eu me confundi ali de 1 quarto, né? Fiz 1 quarto vezes v, mas eu já tinha achado ele. Então com isso a gente conclui os exercícios desse capítulo. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!